Olá, paz do Senhor! Estamos começando aqui o Diário do Missionário desse sábado. Estou gravando um pouquinho antes porque ainda estamos tendo problema com a internet. Quando você vive numa região como o Brasil, que a internet é boa, ainda reclamam, né? Não sabe como é que é nas montanhas a internet tão difícil. Bom, nesse programa nós vamos continuar falando aqui na TV sobre as características da chamada missionária, né? Algumas coisas que normalmente as agências missionárias, as igrejas não comentam, porque tá certo que a pessoa quando vem para o campo, ela tem a chamada missionária, ela vive aquela empolgação, isso é natural, isso tem que haver, isso é o mover de Deus e a gente se empolga bastante. Mas existem algumas realidades que é importante você saber, né? Para você se preparar, né? Para você se capacitar, né? Assim como uma pessoa que vai fazer uma viagem, né? Vamos dizer assim, você vai viajar para a Europa, você vai procurar o certo. Uma pessoa que tem um pouco mais de consciência, ela vai procurar qual língua que se fala, como é que é o clima, que tipo de roupa, né? Qual tipo de alimentação, como é que é a cultura lá, ou seja, começa a se assimilar. Uma pessoa que está realmente interessada, não é aquele aventureiro, porque o aventureiro ele vai dar cara, coragem e vai enfrenta o que tiver. Mas na obra missionária não é bem assim. Na obra missionária existe uma preparação, porque além de você trabalhar com a estratégia de crescimento de igreja, de levar pessoas para a igreja, você está trabalhando com uma outra cultura, com uma outra forma. Além, claro, existe o inimigo que vai fazer todos os aportes necessários para te impedir, para te entristecer e tudo mais. Mas a grande graça, a grande alegria é que nós temos o Espírito Santo que está sempre nos animando. Então nesse programa eu quero falar um pouquinho mais sobre o envolvimento missionário no campo. Que Deus te abençoe. Vamos ao primeiro intervalo e daqui a pouquinho retornamos com o segundo bloco falando sobre o campo missionário. Bom dia, meus amigos. Eu quero convidá-lo para o programa chamado A Voz da Esperança, que terá início agora nesse próximo domingo às 11 horas. Nós vamos estar colocando em cima o site para que você acesse a TV Convém, onde ao longo de todo domingo estaremos lá e logo nós teremos uma TV com 24 horas de programa evangélico. Nós já temos no sábado com o pastor José o Diário de um Missionário. E a partir desse domingo agora, a partir das 11 horas, nós teremos um programa chamado A Voz da Esperança, onde nós estaremos trazendo para você uma palavra de fé, uma palavra de vitória e uma palavra de esperança para a sua vida. Que Deus abençoe a todos e eu conto com você nesse programa. Que Deus abençoe a todos. Bom, retornamos, não apresentei, estou aqui do lado do rio, na altitude mais ou menos 4.000 metros acima do nível do mar, na cidade de Belili, no distrito de Chumbivilcas, né? Em Cusco, região de Cusco, alto da montanha, né? Tem chovido bastante, principalmente tarde e à noite, isso esfria mais ainda, aqui é uma região bem fria. E é onde Deus tem me colocado, pelo menos a esse ano, 2023, estou trabalhando. A gente não sabe o que vai acontecer em 2024. Tem algumas ideias, tem alguns projetos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Bom, vamos falar alguma coisa das experiências missionárias, tá? É difícil, às vezes o jovem, ele acha que não precisa de uma preparação. Eu vejo muita gente confundindo a missões com o evangelismo. Eu já falei na série Missões de Livros, né, sobre essa diferença. Eu tenho uma série chamada Missões de Livros que você pode perguntar e você fica sabendo. Missões X Livros, né? É onde eu tiro dúvida, apresento meus livros. Eu já tenho 17 livros escritos. Quero ter mais tempo para escrever mais, tem muita coisa na cabeça para poder comentar, né? E muitas vezes a pessoa acha que ela vai para o campo missionário somente para pregar.
Por quê? No Brasil ela tem uma característica. Você prega em várias igrejas, você é convidado, você tem você se envolve com a característica, e as pessoas, quando vai pregar normalmente na igreja, elas não pensam de repente no fruto, elas pensam na ação, ou seja, que a igreja glorifica a Deus, que tem a gente orando, que tem a gente movida, né? Que tenha, principalmente que aceita Jesus, né? Isso é o mínimo do mínimo de uma pregação. E o que acontece? Acontece que quando a pessoa vem para o campo missionário, ela acha que vai ser igualzinho ao Brasil, né? Inclusive eu lembro que em 2014, quando eu estava aqui no Peru, eu tirei uma foto de um lugar turístico, eu estava em Lima, e aí eu tive que fazer um documento, traduzir um documento do Brasil, um documento vindo do Brasil, traduzir num tradutor oficial do governo, porque a migração na época só aceitava dessa forma. E aí, claro, a gente paga um dinheiro, e aí para esperar aquela tradução e tudo mais, porque eu precisava voltar para Cusco, né? Eu fiquei esperando, e aí passei numa cidade, tem muito lugar bonito, você vê muito lugar bonito, né? E aí eu tirei uma foto e coloquei no Facebook. Chegou uma irmã, é uma denominação que é praticamente considerada uma seita, né? E ela chegou assim, gastando nosso dinheiro com passeio. Aí aquilo me assustou, aquilo me entristeceu, não vou dizer que não me entristeceu. Cheguei, eu fui pesquisar quem era, não conheço, uma pessoa que me seguia no Facebook. Eu falei, irmã, qual o dinheiro que você me ajudou? Aonde está a oferta que você me enviou? Não lembro. E aí aquela história, parei da conversa para não evitar, porque fiquei triste. Então às vezes as pessoas confundem isso, que você vai para o campo, vai sair pregando em toda esquina, e vai ter um monte de gente correndo para a sua igreja. Não acontece assim. Vou dar um exemplo aqui. Aqui há 50 anos a Adventista domina literalmente. Ela é bem incisiva, ela tem uma condição melhor, ela tem um grupo melhor, ela capacita melhor para pregar as suas falsas doutrinas, né? Isso que tem a característica das falsas doutrinas, eles investem muito na propagação, no crescimento. E aí aquela história, 50 anos aqui, as pessoas acham que sábado não pode trabalhar, não pode comer carne de porco, né? A pessoa que trabalha de repente numa casa de bebida, né? Que a gente chama licoreria, não pode ir na igreja, entendeu? Porque está totalmente em pecado. Então existem muitos conceitos, né? Que caracterizou o local. Então a Assembleia de Deus aqui está conseguiu com o apoio de uma missão americana de montar o prédio. Aqui se fez o contrário, normalmente se forma a igreja, o grupo de cristãos, e depois com esse grupo de cristãos se constrói a igreja. Aqui não, aqui em Velhice se construiu um prédio de 2 andares, e muito bonito, né? E não terminado, por causa de N problemas, por causa do Covid também e tudo mais, que parou as obras. E o que acontece? Eu cheguei aqui, veio várias pessoas, não ficaram muito tempo aqui, e aí eu fui evangelizar. Primeira coisa que você faz, o quê? Monta um convitezinho com o endereço da igreja, com uma palavra, com uma mensagem bíblica, e sai evangelizando para as pessoas conhecerem. Aqui as pessoas não conhecem a Assembleia de Deus, porque nunca teve Assembleia de Deus aqui nessa região. Então as pessoas falam, qual a igreja é sua? A Adventista? Não. Falei, é Pentecostal, né? Que em espanhol é Pentecostés. Aí a pessoa chega na cara, rasga na mão, não, isso é seita. Porque já a seita já preparou eles, quando vira a construção, já preparou eles, né? Para poder dizer que a gente é seita, já pregam contra a gente e tudo mais, né? E o que acontece? Aí eu falei, irmão, eu visitei toda a região aqui, a cidade não é muito grande, visitei toda a região, onde tem casa aqui, os bairros vizinhos, eu distribuía, convidava, tudo mais, mas as pessoas rechaçavam. Eu falei, tem que encontrar uma maneira de chegar nas pessoas. E graças a Deus, Deus me capacitou com a área de comunicação. Eu falei, a melhor maneira é fazer rádio. Então, como eu sei fazer site, sei trabalhar com streaming, eu fui na rádio, nas 2 rádios locais, negociei. Falei, olha, faço o site de vocês, coloco no streaming, vocês pagam suas taxas, não precisa me pagar nada. Em troca, vocês me dão um horário. E aí eu estou fazendo de segunda a sexta, às 10 horas da manhã na rádio mais forte, e do meio-dia a 1 na outra rádio, a Rádio Andina. E aí aquela história, isso está dando fruto. Estou encontrando pessoas
que normalmente numa visita você não consegue entrar nas casas, mas a rádio entra, né? Isso que é a grande vantagem da comunicação. A rádio entra, né? Enquanto você bate na porta, as pessoas rechaçam, ai, não quero saber e tudo mais, principalmente sou gringo, né? A rádio não, ela entra, as pessoas ouvem de curiosidade e começa a tocar nos corações, né? Tem tocado nos corações, as pessoas têm me cumprimentado, sabe que eu sou o único brasileiro aqui na região, existem muito poucos estrangeiros aqui, né? Como eu costumo falar, missões não é para turismo, né? É local onde o turismo não vai muitas vezes, né? E aí aquela história, a gente tentar trabalhar em cima dessa forma. Então as pessoas acham, acreditam que quando você vai para o campo, você vai pregar e vai abrir as portas. Não é assim. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande. E se você, como eu falo no curso, que eu tenho até dado um curso gratuito, porque muita gente, que eu converso muito pela internet com as pessoas sobre missões, quando eu falo a seguinte característica por experiência pessoal. A primeira base que você tem um chamado, é o chamado, claro, primeiro importante, o chamado. E o chamado é reflexo do amor de Deus que tocou no seu coração. Ninguém evangeliza se não tiver sido impactado. Aqueles religiosos que são socialistas, né, na igreja, são ai, amém, glória, e não tem o impacto do evangelho, eles não pregam na rua. Então, ou seja, o primeiro caso é o impacto do evangelho que fez no seu coração. Aí você começa a pregar para a rua, aquilo te impulsiona. Aí chega um pouco de crescimento, você quer ir para outras terras, você começa a ficar sabendo missões. Uma das coisas que eu caracterizo, que é muito importante para quem está querendo vir para o campo missionário, são 3 pontos. O primeiro ponto, você sugar as experiências do seu pastor. Por quê? As experiências do seu pastor, ele tratar com gente, visita, secretaria, tesouraria, evangelismo, atividades, agenda, tudo que você faz aí no Brasil, você vai fazer fora. Você tem que saber como administrar a tesouraria, como administrar a secretaria, como receber membro, como visitar, como orar, Você tem que saber isso, né? A vida não é só pregar. Eu tenho costume de dizer que pregar é igual a respirar. Todo cristão tem que pregar, não tem jeito, tá? Você respira. Você está no campo, você está evangelizando, você tem que pregar. Não tem essa história aqui. Não. Sim, o ponto máximo é a pregação. Mas existe um trabalho, né, por trás das cortinas que deve ser feito, e é o missionário que faz. O segundo ponto é você fazer um curso de teologia. Não pensa, não, conheça a Bíblia. Não, faça um curso por correspondência, por qualquer maneira. Estude a Bíblia através do curso de teologia, tá? Busque um estudo de teologia. Porque qual a diferença de um estudo de teologia para um estudo normal? Na teologia, esses professores, eu também sou professor, eles passam muitas experiências e segredos que eles descobriram com a leitura, com conversa de outros teólogos, com muitos estudiosos, certos segredos da Bíblia. Eles vão te ajudar nisso, e isso vai fortalecer muito. E o terceiro ponto nesse tempo que está de preparação, que não é da noite para o dia, tá? Visita o campo. Visita o campo, vai num lugar. Olha, brasileiro tem tudo quanto é canto no mundo. Não tem, eu não acredito que tenha um lugar no mundo que não tenha brasileiro, entende? Então o que acontece? Claro que você não vai encontrar brasileiro na mídia. Pessoas como eu, que trabalham em comunicação, trabalham com vídeo, trabalham com publicação, são poucos. Então o que acontece? Procura um brasileiro. Não vai nunca com autóctone, uma pessoa que nasceu na região, porque os costumes do local, para eles é normal, para nós é muito chato. Eu vou dar um exemplo. Se alguém te dá, vamos dizer, você tomou uma taça de café, a pessoa fala, quer mais? Em espanhol, aumenta. Aí você pede aumento, ele não, só um pouquinho. Ele nunca vai te dar um pouquinho, ela vai te dar tudo. Não existe isso aqui, no Peru, de você pegar a segunda vez e ser só um pouquinho, tomar tudo. E outra, se deixar, eles acham que você está rechaçando o alimento deles. E isso cria um problema federal. Então, existe certos alimentos, você dizer não, existem formas, inclusive no meu site lá eu coloco vídeos de formas de você contornar esse problema. Os segredos que tem na minha experiência no campo missionário. Então, vai visitar, vai onde tem um brasileiro. O brasileiro vai dar experiência. Vai falar, olha, isso faz, isso não faz, cuidado com isso, entendeu? Eu lembro que eu estava em Huancayo na época, na primeira vez que eu vim ao Peru, veio uns irmãos da agência, na época eu trabalhava com uma agência missionária em Guarulhos,
E aí veio o irmão, vamos andar, Ricardo. Aí eu falei, você tá vendo aquilo ali? Estão vendendo chicha, é um suco de milho preto. Falei, vê, ela tá trazendo a massa, ou seja, a gelatina, o grosso, para ela diluir em água. Agora, vê onde ela pega água aqui. Aí nós ficamos esperando, ela foi pegar água no banheiro. Falei, no banheiro? Claro que é na torneira, mas é no banheiro. Entende? Então, ou seja, isso choca muitas pessoas. Então, ou seja, isso você precisa se adaptar e conhecer a necessidade de cada local, cada cultura e cada local. Entendeu? Existem certos segredos que um brasileiro vai passar para você. Um outro segredo que eu falo aqui no Peru, e esse eu uso de prática, já quebrei a cara muito com isso, é quando você vai escolher um restaurantezinho para comer, aprenda uma coisa, se tiver cheio de peruano, pode comer, porque o peruano é chato na comida. Se não tiver bem, pode estar sujo o ambiente, mas se a comida não for bem feita, higienicamente cuidada e tudo mais, eles quebram o pau, eu já vi briga com isso, eu já vi. Então aprenda uma coisa, se você vê um restaurante, só tem turista, não vá, além de pagar muito caro, vai comer uma porcaria. Agora, se você vai num restaurante, tá cheio de peruano, come ali, que você vai gostar da comida. É uma comida típica, uma comida tradicional e você vai amar a comida. Então, um segredo que eu uso aqui no Peru. Eu vejo o restaurante, toda vez, o restaurante tá vazio, pode contar, eu tenho desgosto no final, porque comi mal, a comida estava mal temperada, mal feita, entendeu? E tudo mais. Então, aprenda, existem alguns detalhes que um brasileiro vai te falar, um estrangeiro não. O autóctone, a pessoa que vive no local, nasceu no país, para ele aquilo é normal. Ele sabe daquilo, aquilo não vai passar à frente. Entende? Então, tem esses segredos que você deve visitar. Nas tuas férias, vai visitar um missionário. Quer visitar o Peru? Vem aqui. Vamos ver, vamos trabalhar. Você vai gastar R$1.000, R$1.500 para ir para a praia. Não vai gastar menos que isso, tá? Porque você vai guardar quarto e tudo mais. Você vai gastar R$1.000. Gasta R$2.000, vem pro Peru. Cusco aqui tem um lugar maravilhoso, entendeu? Claro que, além da visita das igrejas, das comunidades, eu vou te levar também numa região onde tem um turismo. Olha, tem um turismo, bate foto e tudo mais. Você vai fazer a parte turística, entende? Você vai conhecer coisas que normalmente um turismo não vai colocar. O turista normalmente mostra só a beleza. A gente vai mostrar a beleza e a realidade de cada lugar, entende? Então, esse é o detalhe. Bom, já está dando tempo. Nós vamos para outro intervalo. Porque a gente divide em blocos, né? E eu vou falar no último bloco continuando com algumas questões. Se você quiser perguntar alguma coisa, tá? Entre em contato com o site aí, tá? E aí tem o botão do WhatsApp. Na TV tem o botão do WhatsApp. Pergunta por mim, pastor missionário José Eduardo, tá? Aí eu vou responder, vou ter o maior prazer. Venha fazer parte do Ministério de Intercessão, tá? Eu não tenho apoio missionário, não sou de uma agência. As igrejas, quando eu saí do Brasil para vir para o Peru, as igrejas estavam passando pelo Covid, saindo do Covid, não tinha condição, eu não consegui levantar a oferta. E eu vivo pela fé. E Deus não tem faltado. Mas se você quer participar do meu grupo de intercessão, eu tenho uma lista que eu mando semanalmente, informações minhas, de pedido de oração e tudo mais, desafios, e mando atualizações do que está acontecendo. Então, você entra em contato comigo que eu coloco você na minha lista do WhatsApp para receber essas informações, tá bom? Olha, ajuda a divulgar essa transmissão, esse programa, porque o objetivo nosso é despertar que tenha gente na chamada missionária. Esse é meu Ministério de Comunicação, eu estou usando os meus dons e talentos para isso. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto no último bloco, onde eu vou continuar mais a conversa com você sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Aprenda como ter sucesso em sua região com sua rádio e TV web. Entenda como gerar uma TV e rádio web local, temas como a visão do público, a visão do comerciante patrocinador, a visão da rádio, TV web, a diferença da atuação local e mundial, como fazer pesquisa de público, como produzir um programa gancho, como promover suas rádio TV localmente, como buscar parceiros, como vender seus espaços na programação, sua influência e sucesso na sua região. Mais detalhes acesse www.estudioescolacomunica.com.br.
Retornamos e vamos ao último bloco do programa. Bom, deixa eu te comentar algumas coisas, né? Eu falo essas coisas, abro esse jogo. Por quê? Porque tem muita gente boa, né? Que vem para o campo missionário, quer aprender, são realmente tocados por Deus, mas assim como a igreja no Brasil está sofrendo algumas coisas, está tendo alguns movimentos, né? E nós estamos no final dos dias, né? Jesus está muito mais perto de se voltar com tudo isso que está acontecendo pelo mundo, né? E na obra missionária também está acontecendo. Está acontecendo muitos missionários de ser abandonados pelas igrejas, né? Pelas agências missionárias, né? Para redução de custos, né? E por quê? Porque às vezes acontece certas coisas muito tristes nas igrejas. Eu já vi isso, tá? Já passei por isso. E quando você tem um chamado de Deus, Deus protege você. Eu vou contar uma experiência minha, não vou contar dos outros. Eu sei de muitos detalhes dos outros, de outros missionários, tá? Eu lembro que uma vez eu estava nessa agência missionária e eu estava sendo enviado a vários lugares. Eu fui para o Amazonas, eu fui para o Quilombola, né? Através dessa agência. Eu fui para o Peru, mas não aqui a região do Cusco, fui para Huancay, Selva Central, por muitas vezes, até que Deus falou que ia me firmar aqui no Peru. O que acontece? Uma vez o pastor fez um desafio. Foram todos para o monte orar, né? Eu não sou muito de orar no monte, mas como a igreja estava indo, não, vamos, que eu estava prévio de viajar. Eu estava uma viagem aqui para o Peru. E aí o pastor chegou para mim e falou assim, chegou no meio imagina, à noite, na montanha, no morro, né, em Guarulhos, ninguém leva carteira, ninguém leva muita coisa, que ainda que você confie em Deus, você não vai dar mole de levar equipamento para um monte, vai levar pouco dinheiro e tudo mais. E não foi avisar ninguém que ia acontecer isso. Chegou no meio do caminho, o bispo falou assim, vamos levantar uma oferta para o missionário. O missionário vai viajar e nós vamos orar por ele, vamos levantar uma oferta. Eu falei, aqui, no meio do monte, à noite, sem ser uma prévia de aviso, uau, eu pensei assim, não vai dar nada, né? A oferta não vai dar. Só que o bispo falou assim, se não chegar a 1.200, eu completo, tá? Falei, bom, 1.200 eu precisava de 1.500, 1.600 para viajar, ficar o período de 6 meses aqui na época e retornar. Eu falei, precisava de bem mais. Aí eu falei assim, Deus, peguei uma sacolinha de papel, lembro até hoje, uma sacolinha de supermercado, e aí passei entre os irmãos. Cada um foi colocando uma oferta. Como estava escuro, não tinha luz, eu não estava vendo que estava oferta. Não via as notas que estavam dando. Não dava para ver, estava escuro. E as pessoas deram. Eu fechei a bolsa, não dava para contar, estava escuro, não ia contar ali também. Tinha mais ou menos umas 30, 40, 50 pessoas ali no monte. E aí aquela história. Chegou na igreja, eu dormia na igreja, numa quarto da igreja, porque eu era missionário da igreja. Eu dormia no quarto da igreja e na semana seguinte ia viajar. Cheguei em casa, claro, como toda pessoa curiosa, né? Eu sou curioso também. Eu fui contar. Cheguei em casa, que todo mundo foi embora e tudo mais. Deixou, fechei a porta, fechei meu quarto e fui abrir. Despejei o dinheiro na cama. Eu não acreditei. Eu fiquei todo, realizado, né? O bispo chegou no dia seguinte para mim, isso no domingo. E aí, quanto deu para completar? Eu falei, você não vai acreditar. Deu R$2.500. Eu falei, um milagre. Poxa, pensei que não ia dar isso. Ou seja, ele mesmo estava esperando. Ele fez uma jogada, estava esperando. Então, ou seja, Deus usou as coisas, a sacanagem, vamos falar no popular, né? E transformou em bênção. Se desse R$500 ali, era muito, pela perspectiva humana. Eu dou 2.500, da onde saiu 2.500, não sei. As pessoas não sabiam que ia levantar oferta. As pessoas vão no monte e não levam dinheiro. Mas por um acaso, Deus preparou antes. Como Deus sabia das coisas futuras, Deus preparou antes. Então, ou seja, quando você tem a chamada missionária, quando você Deus realmente, por isso que eu falo também que a intimidade com Deus, ela é muito importante. Ela é por demais importante. Se você não tiver intimidade com Deus, quando você estiver no campo,
Você vai achar que a igreja está com você, é outro detalhe que eu vou falar. Você acha que a igreja está com você, não está. Você está sozinho. Dizer, não, a igreja vai comigo. Não, ela vai orar, ela vai ofertar, mas você tem que fazer o trabalho do campo. Você está sozinho. Imagina, eu sou sozinho, não sou casado. Eu vivo aqui, eu tenho que fazer a estratégia, fazer o programa, pensar na pregação. Eu prego de segunda a sexta 2 vezes por dia, 3 por causa do culto à noite, tem dias que eu prego 3, ou seja, todo dia eu tenho que pregar. Imagina, tem que preparar a palavra, não pode ser qualquer coisa, porque as pessoas estão esperando um alimento, tanto na rádio como na igreja. E aquela história, você tem que dedicar. Se eu não tivesse curso de teologia, se eu não tivesse uma experiência eclesiástica, eu estaria com problema, não sabia o que fazer, ia ter que ligar para o pastor, o que eu faço? Pastor, não, você está aí, você está aí sendo enviado. Então nós temos que tomar esse cuidado, por isso que eu falo, pega a experiência com o seu pastor, é importantíssimo. Claro, se o seu pastor tiver carga de experiência, né? Se o teu pastor for novinho, esquece, ele vai passar teoria, não vai passar prática, entende? E outra, acompanha lado a lado o seu pastor, entende? Para ver como é que ele reage e age diante das situações, porque isso vai refletir no seu campo se você estiver sozinho. Curso de teologia é muito importante, a dedicação da palavra é muito importante, você tem que se dedicar à palavra, é importante. Até hoje eu estou estudando, eu sou bacharel em teologia. Eu falo até um pouco com vergonha, tá? Mas agora em fevereiro eu faço 40 anos de evangelho. Li a Bíblia 4 vezes só. Eu era para ter lido no mínimo 10, 15 vezes. Se você ler um capítulo por dia, 1 ano e meio você leu a Bíblia toda. Imagina, 40 anos eu era para ter lido no mínimo 40 vezes. Ou 30 vezes, eu li 4. E até hoje eu vivo estudando, vivo acompanhando, vivo, né, e tudo mais. Inclusive eu tenho o costume de dizer, eu tenho uma escola de teologia online, eu aprendi uma coisa, você quer saber se você sabe alguma coisa, dê aula. Porque quando você der aula, você vai ver que, você tem que pesquisar mais ainda, você tem que se aprofundar mais ainda, porque aprender para você é uma coisa, aprender para os outros é outra, totalmente diferente. Então são essas experiências que a gente tem falado. E eu gostaria de convidar você, tá? Eu estou querendo em 2024 estar no Brasil. Há 2 anos não visito o Brasil. É uma outra coisa que acontece também. A saudade machuca. Vou ser sincero para você. Ainda que eu estou tendo um lugar lindo, passando experiências maravilhosas, milagre pós milagre, entende? Vivo. Eu não posso dizer que, vamos dizer assim, Deus não tem operado. Deus tem operado, entende? No meu sustento, na minha saúde, na minha alimentação, no dinheiro, tudo. Mas tem uma coisa que é saudade da sua terra, né? Aqui não se come feijão, para você ter uma ideia. Aqui se toma sopa e não se come feijão. É outra característica que eu posso falar mais adiante. E aí eu sinto saudade, eu gosto de feijão. Eu morei no Rio, lá é feijão preto. Sou paulista, feijão mulatinho, né? Eu amo feijão, não como feijão aqui. É arroz, é uma sopa, sempre sopa. Quando você come menu, que chamam de menu aqui, é o prato completo. Vem uma sopa, arroz, um pedaço de carne, uma alface, um tomate, alguma coisa assim, ou de acordo com o que você pedir, né? Quando for o estilo do prato, algum tipo de alimento, não mais. Um chazinho, um chá, eles chamam de refresco, na realidade é um chá, né? Um chá frio, né? Aqui na região que é mais frio é um chá quente, entende a característica, e só, entendeu? E aí aquela história, sinto saudade? Sinto saudade, entende? Pô, comer um churrasco, meu. Poxa, ir no self-service, entendeu? Comer à vontade, você não tem isso aqui, entende? Pizza, eu adoro pizza. Cadê pizza? A pizza daqui, desculpa falar, mas é horrível. Tem uma vez um cara falou, não, aprendi no Brasil. Quando eu fui ver, porcaria nenhuma. Sabe, eu tô acostumado com aquela pizza gorda, massa gorda, cheia de recheio. Aqui não, parece um biscoitinho com, sabe, com uma mancha em cima, horrível, não gosto, entende? Não dá gosto comer pizza aqui, entende? Mas tem outras coisas que come. Batata aqui é uma maravilha. A carne aqui é muito pura, não tem agrotóxico. Cui é uma delícia. Você come muito frango aqui, tá? Eu gosto de frango, tá? Então tem todas essas características que é diferente do seu país. Então é muito importante
Isso é vantagem. Além de conhecer lugares maravilhosos, pessoas altamente agradáveis, entende? Ser bem recebido, as culturas, claro, tem o problema da língua, né? Aqui se fala mais o quechua. Eu ainda brinco, eu tenho que aprender o quechua, mas eu tenho que me dedicar, porque tem muitos cursos quechua gratuitos pela internet, entende? Mas depende da dedicação minha, eu não estou tendo tempo, entende? Então, o que que acontece? Existem os desafios que a gente vive e que você precisa compreender isso, tá? Quando eu falo de você visitar o campo missionário, tá? Um país, América do Sul, você vai com a identidade, você não precisa de passaporte, meu. Existe saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, o ônibus, a maior linha de ônibus, a maior viagem de ônibus do planeta está aqui. Sai do Rio de Janeiro, passa por São Paulo, Campinas, Mato Grosso, Acre, entra no Peru, passa por Porto Maldonado, Cusco. Aí de Cusco vai até Lima esse ônibus. É a maior linha de ônibus do planeta. E ela voltou à atividade, entende? Entende? Então, ou seja, eu vim de São Paulo para o Peru, para Cusco, foram 3 dias. Na realidade, que quando eu vim, teve enchente no caminho, eu fiquei mais 2 dias, né? Eu estava só com o dinheiro da passagem, mas não me faltou o banho, não me faltou a comida. Meu, aparecia do nada, assim, na minha conta, entendeu? Na minha conta aparecia do nada, entende? Então, você viver esses milagres, entra num detalhe de você mudar o que está aqui. Eu tenho o costume de dizer que o problema na fé está aqui, não está em Deus. Deus é fiel, Deus não deixa ninguém na mão, Deus consola, Deus visita, Deus te manda pessoas. Meu, Deus faz tudo por nós. O problema está aqui, ó, aqui. Nós que criamos problemas. Ai, acostumado a vida inteira de ter um salário, chega no final do mês, ter um salário e saber administrar aquele salário, né? Isso é difícil. Quando você não sabe se vai ter comida amanhã, entende? E aí você vai orar, daqui a pouco aparece alguém, olha, vim trazer alguma coisa, ó, tô mandando uma oferta para você. Entende? Então você precisa entender essas coisas. Precisa compreender a tua chamada e visitar o campo. É importante você ter experiência eclesiástica? Sim. Não é só pregação, administração eclesiástica, tá? Eu tenho a alegria, o prazer de dizer que na Igreja Evangélica Brasileira eu tive em todos os cargos que você imagina, todos. Eu fui primeiro dirigente, segundo dirigente, primeiro tesoureiro, todos. O que eu mais amei, tenho muitas experiências, foi de portaria, de recepção. Amei. Meu, você faz a diferença na pessoa que chega. Eu tenho inúmeros de testemunhos de eu receber gente, eu ser sanguíneo desse jeito, de fazer certas atitudes que mudou a vida, a entrada da pessoa por alegria, pela forma de receber, entende? Calorosa e tudo mais. As pessoas mudaram de ponto de vista e mudaram a sua espiritualidade. Porque as pessoas vêm da rua com todo aquele peso e quando você recebe um abraço, oh, minha irmã, pá, né? Muda tudo. Eu vou contar uma experiência que me marcou muito, que eu amo muito essa experiência. Eu estava na recepção e eu sou sanguíneo, né? Então eu estava na igreja, lá, glória a Deus, que não sei o quê. Aí chegou, já tinha começado o curso, chegou uma senhora, baixinha, gordinha, bem de idade. Chegou devagarzinho, tem uma escadaria, ela subindo devagar. Quando ela chegou, em vez de eu cumprimentar, saudar ela com a mão, eu abracei ela. Eu estava na empolgação, abracei ela, dei um beijo no rosto. Ela me olhou assustado, sabe? Eu falei, ixi, paguei mais um mico. Como todo sanguíneo sempre está pagando mico. Aí ela entrou na igreja, tal, assistiu o culto. No culto seguinte, tinha dado a oportunidade. E ela levantou, eu falei, ai, aquela irmã vai levantar. Não! Sabe, outro dia eu cheguei na igreja, nosso irmão que está na porta me recebeu. Ai, eu queria abrir um buraco no chão e botar a cabeça. Eu fiquei com... Eu falei, onde eu vou me enfiar agora, de vergonha? Aí o que aconteceu? Ela falou, olha, ele me, em vez de me saudar, apertar a mão, ele me deu um abraço e me deu um beijo no rosto. Aí eu falei, ixi, o que ela vai falar agora? Aí ela falou uma coisa que me marcou minha vida. Ela falou assim, olha, aquilo mudou toda a minha vida. Eu fui avivada com aquilo. Hoje eu sinto mais amor de estar na igreja. Porque há mais de 20 anos ninguém tinha me dado um beijo no rosto. Ninguém, eu vivo sozinha. Ninguém me deu um beijo no rosto. O irmão, com aquela empolgação toda, me deu um beijo no rosto. Aquilo mudou. 20 anos! Sem ninguém dar um beijo no rosto. Como é que pode? Eu falei, gente, mas peraí,
E tem outras. Então, de acordo com o que você se envolve na obra, eu fui promotor de missões, você se envolve, Deus vai te capacitando para levar a desafios maiores. E se você tem um chamado missionária, é diferente de evangelismo. Evangelismo é você fazer no local, por ter sua vida particular. Em missões você entrega a sua vida, o seu corpo. Tem gente que se chama missionário, mas tem seu trabalho, tem sua casa, tem o seu carro, entendeu? Não é que eu sou contra isso. Mas missões, você vai trabalhar numa formação de igreja, você consome seu tempo. Eu não consigo trabalhar. Daqui a pouquinho, aqui agora daqui a pouquinho, quando é 10 horas, eu tenho que ir para a rádio. Tem que ter uma palavra preparada, música selecionada. Meio-dia tem outra rádio. Chega de tarde, eu tenho que preparar para o culto à noite. Então não para. Entendeu? Além de ter que fazer comida, tem que visitar. Tem que... Entendeu? Então as pessoas acham que ser missionário é somente pregar. E não é. Tem uma administração. E eu coloco para você isso, né? Essas experiências, para que você se prepare. Para que Deus possa te usar de uma forma muito, muito poderosa através da sua profissão, através da sua experiência, que a sua profissão é muito usada, sempre vai ser usada na obra missionária. Deus usa as suas capacitações, né? E já estamos chegando ao final do programa, né? Esse programa eu tive que gravar um pouquinho antes por causa da internet. Estou colocando os blocos, está entrando o intervalo aí. Mas eu quero agradecer a você que está participando. Ajude a divulgar esse programa, dessa TV. E esteja comigo nessa caminhada. Me inscreva, tá? Entre no site, entre no botão do WhatsApp, pergunta qual é o meu WhatsApp, o meu telefone. É um problema que eu tenho que pedir o seu WhatsApp, porque quando eu passo o WhatsApp, aqui é DDI 51. A pessoa coloca 51 955 344 028. Aí vai cair no Paraná, porque o celular vai interpretar como Paraná. Você tem que colocar assim, mais 51, não tem DDD aqui, tá? Não tem DDD. Então o caso é o seguinte, normalmente eu peço, me dá a password do WhatsApp, te chama, aí você guarda na memória, entende? Porque aí tem contato, porque as pessoas quando pegam meu número, sempre dá erro, por causa do celular, ela não vai entender o seu celular, que o celular coloca, 51 não precisa colocar DDD, que ela está dentro do país, o celular acha, está preparado para ligações somente nacionais, entende? Então entre em contato comigo, queira tirar dúvida, tira dúvida, tá? Eu sou totalmente disponível, preciso das suas orações. Tem pessoas que participam, uma das coisas que a gente acha meio chato assim, é que as pessoas de repente entram na listagem, mas nunca respondem quando eu mando alguma coisa. Estou pedindo oração, não responde. Eu sei que ela viu, mas não responde. É importante você conversar com o missionário, porque às vezes o missionário está fora do país, está falando uma outra língua, uma outra cultura, quer ter contato com o brasileiro. Esse contato com a sua terra é muito importante. Então, que você possa manter contato, estar apoiando, orando, intercedendo. Venha participar do meu ministério através da listagem de intercessores. Que Deus te abençoe. Estou gastando meu tempo, meu esforço, meu conhecimento para que, Deus possa colocar em você, preparar você para a chamada missionária. Venha visitar o Peru, venha visitar o campo missionário. Nós vamos, além de você conhecer as igrejas, de repente fazer um trabalho, pregar em algumas igrejas, nós vamos visitar os pontos turísticos. Vem tirar uma semana, não fala assim, vou na sexta-feira, volto na segunda. Esquece, não dá, isso não dá para visitar. Porque além do fuso horário, tem o clima, a altitude, no primeiro dia você tem que descansar, entendeu? Depois o dia de preparação, então fazer um dia, visitar a igreja, visitar o ponto turístico não dá. Então o que eu aconselho é no mínimo preparar uns 4, 5 dias, uma semana para poder estar aqui. Aí vai dar tempo a gente visitar, num dia a gente visita, vai no outro campo, vai em outra cidade, vai em igreja, entendeu? E vem para visitar, para descansar, deixa ele descansar quando você estiver no Brasil, tá bom? Então venha visitar o Peru, ajuda a gente com intercessão, com oração e venha participar do meu ministério através do grupo de intercessores, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa despertar em você, que eu possa, através desse programa, despertar em você, fortalecer isso, a verdadeira chamada missionária, não evangelismo, a verdadeira chamada, mas missões se começam com o evangelismo, com a experiência aí na sua igreja. Se você não faz nada na sua igreja, se você não evangeliza, esquece achando que missões vai ser um turismo, não vai ser. A coisa é forçada, entendeu? Então que Deus te abençoe, que Deus desperte seu coração em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem vamos estar aqui novamente fazendo, né? Espero conseguir fazer ao vivo, se não,
Mas todo sábado vai ter o programa aqui. Aprenda como ter sucesso em sua região com sua rádio e TV web. Entenda como gerar uma TV e rádio web local, temas como a visão do público, a visão do comerciante patrocinador, a visão da rádio, TV web, a diferença da atuação local e mundial, como fazer pesquisa de público, como produzir um programa gancho, como promover suas rádio TV localmente, como buscar parceiros, como vender seus espaços na programação, sua influência e sucesso na sua região. Mais detalhes acesse www.estudioescolacomunica.com.br.